chegamos aqui na imprime pilha, que não é comum a gente usar isso para uma pilha, mas vale a gente revisar aqui, que vai ser basicamente uma funçãozinha de percorrer uma lista, né? Olha só, o meu apontador P auxiliar aqui recebe o endereço inicial da pilha, enquanto o P não for null, eu vou imprimindo o conteúdo e avançando para o próximo. Estou passando rápido porque a gente já viu coisas muito próximas disso, né, no estudo de lista. Agora aqui tem algo interessante para a gente avaliar. Ó. Vocês lembram como que era a funçãozinha para pegar o tamanho da pilha, quer dizer, o número de elementos da pilha, quando eu usava vetor? Era só devolver o t, né? Era muito simples, return t. Porque o t, o que guardava o topo da minha pilha, né, já me dizia o número de elementos empilhados. Era, obviamente, uma função O de 1. Custava custo constante, assim como as primeiras operações aqui, né? Até pilha vazia, todas que a gente viu, custavam O de 1. Imprime custa O de n, porque estou passando por toda a lista, mas tampilha vai custar O de n também, né? Porque eu não sei, dado uma lista, né, que é onde eu estou implementando a minha pilha, eu não sei quantos elementos ela tem. O único jeito de saber é percorrer até chegar no null, certo? Então olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou começando com uma variável tam igual a 0, uma variável para guardar o tamanho igual a 0. A minha variável auxiliar aqui, P, meu apontador de célula P, recebe o início da pilha. Enquanto ele não for nulo, eu avanço na pilha, P recebe P pointer proc, né, avanço na lista e incremento o tamanho. Qual a eficiência dessa função? Proporcional ao tamanho da lista. Então essa função não é particularmente eficiente, né? Eu poderia de algum jeito torná-la mais eficiente. Fica aqui então um segundo quiz para vocês, que a gente pode trocar uma ideia agora. Vocês sugerem algum jeito de deixar essa função mais eficiente, de evitar que eu precise, toda vez que eu quero saber o tamanho, percorrer a minha lista inteira? Criar uma variável que guarda esse tamanho, né? Exatamente. E isso, de novo, é coisa básica, mas é super legal assim, a gente registrar essas ideias, porque elas voltam mais poderosas depois. É muito comum em computação a gente trocar, de certa forma, tá? Velocidade, tempo por memória. Quer dizer, se eu consigo fazer um pré-processamento de alguma coisa, armazenar uma coisa já pré-calculada, eu economizo tempo depois, porque eu não tenho que ficar calculando aquilo toda vez. Esse trade-off é muito comum, então tenham isso em mente quando vocês estão tentando tornar um sistema mais eficiente. Aqui é um caso típico, super simples, né? É uma variável que guarda o tamanho da pilha. Eu vou gastar um pouquinho de memória, né, e vou evitar que essa função tenha que percorrer a lista inteira. Tá? Eu não vou fazer essa função agora porque a gente vai acabar vendo uma outra versão de pilha em lista ligada hoje, quando for falar das bibliotecas, e daí a gente vai ver uma coisa assim lá. Mas a ideia é essa mesmo, só que tem um preço, tá? Não existe almoço grátis. Se eu quero que essa variável, né, essa variável tamanho, uma variável global, sei lá, a gente vai implementar mais bonitinho que isso, mas vamos dizer de modo abstrato uma variável que guarda o tamanho dessa minha pilha aí. Se eu quero que ela tenha o valor correto, eu tenho que alterar outras funções. Vamos ver aqui, a função de impressão tem que ser alterada? Não, né? A função de impressão não muda a estrutura da pilha. Quem que muda a estrutura da pilha? Quais funções que alteram? Empilhar e desempilhar. Então, se eu quero que isso funcione, eu tenho que lembrar que foi a sua sugestão, né? Eu tenho que ir lá no empilhar e falar, olha, toda vez que eu empilho, incrementa essa variável. Toda vez que eu desempilho, decrementa. Que é outra lição geral. É um caso bem simples, mas é outra lição geral. É muito fácil ter uma ideia de aumentar uma estrutura de dados, né? De fazer essa troca. Falar, vou guardar uma informação a mais que vai ser útil. Mas tem que lembrar de manter. Às vezes a gente se empolga com a solução e esquece que tem que manter. Não é porque a variável chama tamanho que ela vai estar com o valor correto. Você tem que atualizar todas as operações que mexem com o tamanho para elas fazerem as atualizações. Tá?
Eu prometo, até o fim do curso a gente vai ver isso reaparecendo em outras estruturas mais sofisticadas, tá? Que a gente pode colocar um campo a mais ali, guardando informação útil, mas aí tem que lembrar, tem que alterar outras operações para manter certinho. Mas é isso mesmo, essa aqui é a ideia do quiz. Então, usa a memória e muda o empilha e desempilha para computar certinho. Vamos ver a próxima operação aqui, ó, que é o libera, tá? Para liberar a minha pilha inteira. O que esse libera faz? Ó, ele vai basicamente percorrer a minha pilha, que é uma lista, né, a minha listinha inteira, do início ao fim, enquanto não chegar no final, né, começa aqui no comecinho, no pilha, vai até o final e vai dando free. Tranquilo, né? Essa não tem jeito, assim como a imprime passa por todo mundo, para liberar todo mundo vai custar proporcional ao tamanho da lista. Tá? Isso não tem o que fazer. Tá clara essa funçãozinha? Porque eu tenho um quiz nela também, não é um quiz complicado não, mas eu tenho uma perguntinha. Por que eu preciso desse morta? Tá? Por que eu não posso só chegar aqui e fazer o seguinte, ó? Esquece isso aqui. Esquece isso aqui e faz só assim, ó. Free P e P para interproxy. Exatamente. Só que, por mais óbvio que seja, quando a gente pergunta, às vezes a gente comete esse tipo de gafe. Tomem cuidado, tá? E o pior, a gente comete e às vezes funciona e às vezes não funciona. Porque quando você dá o free no P, essa área de memória continua lá. E às vezes ela não vai ser imediatamente corrompida por outra informação. Então, às vezes isso aqui vai dar certo, mas não tem garantia, porque quando eu dei esse free no P, aquela área de memória pode ser corrompida a qualquer instante, tá? Mesmo as instruções estando próximas, tá? Porque o meu programa pode parar, se ele ser colocado em background, tem outra coisa rodando na máquina, e então assim, eu abro espaço para o imponderável, tá? Então não façam isso, e é por isso que eu preciso do morta aqui, tá? Então, embora o P esteja passando por todo mundo, vejam, o imprime não precisa de uma variável auxiliar, porque ele não está destruindo por onde ele está passando. Então ele imprime P pointer conteúdo e depois ele avança P pointer proxy. Mas aqui eu preciso, porque eu preciso guardar ela, né, para avançar de modo seguro antes de dar o free. É uma peculiaridade dessas funções que liberam alguma coisa, tá? Ficou claro? E essa também é o ADN, né? Assim como a anterior do tamanho, né? O tampilha não melhorada, a gente discutiu como melhorar, mas a não melhorada é o ADN, a imprime é o ADN, sendo N o número de elementos que eu tenho. Até aqui estamos bem? Então, para o negócio ficar mais legal, eu vou revisitar a bem formada, tá? Que a gente viu, não na aula anterior, na outra, né? Mas eu não vou fazer isso agora. Como a gente já viu várias funções de pilha, vamos ver aqui na minha função main, tá? Como que a coisa está funcionando. Eu coloquei algumas operaçõezinhas bobas só para a gente ver o negócio funcionar, tá? Só para testar se a pilha está com uma cara boa. Aqui é aquilo que vocês já estão cansados de saber, né? Olha, se eu não passar 2 argumentos, ele vai reclamar. E o argumento vai ser justamente uma sequência bem formada. Não que isso seja relevante para o que eu vou fazer para os meus primeiros testes, mas para o último lá vai ser. Então, vamos pular essa parte e vamos ver o que eu começo fazendo aqui, ó. Eu inicializo a pilha, fazendo pilha, receber, cria pilha. A gente sabe, e vamos começar a brincar com uma ideia que vai dar lá na biblioteca, na interface, daqui a pouco. A gente sabe que o que isso aqui está fazendo é apenas devolvendo null, porque a gente sabe a implementação. Mas note que do ponto de vista de alguém que está usando essa função, eu não preciso saber esses detalhes. Tudo que eu preciso é falar, olha, pilha recebeu o que voltou aqui do construtor da pilha. Tá? Né? Porque a gente sabe, porque por exemplo, se tivesse nó cabeça, não devolveria null, devolveria o apontador para o nó cabeça. Eu não preciso me preocupar com isso. Está encapsulado na função. A gente vai começar a trabalhar essa separação, quando possível, entre como o negócio é implementado e o que ele faz. Tá? Então, para todos os efeitos, agora a minha variável pilha é de fato uma pilha. Ela recebeu o que volta do cria pilha aqui. Daí eu chamo empilhar, né, passando com o endereço da pilha aqui, aquilo que eu falei, né, eu preciso de apontador, então não tem jeito, essa chamada sai feinha mesmo. E eu estou empilhando ABC. Na sequência, eu mandei imprimir. Né, vejam por que eu fiz o imprime pilha.
Não é que pilha use função de impressão, mas a gente usa, né? Senão a gente não consegue depurar o que a gente está fazendo, não consegue ver se está dando certo ou não. Quando eu chamar esse imprime pilha aqui, gente, que vai percorrer a minha pilha, né? Vai percorrer a lista do início para o fim, me digam, o que vai sair? Vamos lá. Poder de previsão, de predição de vocês. Ó, eu empilhei A, depois empilhei B, depois empilhei C. O que vai sair desse imprime? Perdão, não ouvi. CBA. Como eu estou inserindo no início, a lista tem essa característica, né? Olha, ela vai jogando para o final. Aliás, é a característica desejada da gente, né? Da pilha, né? Ela vai jogando para o final quem foi inserido antes. Então eu vou inserir o A primeiro, depois o B entra na primeira posição, jogo o A mais para trás, e depois o C entra na primeira posição, o B e o A vêm depois. Então, exatamente, vamos lá, vou compilar aqui, vou executar, deixa eu ver aqui, eu vou executar passando o que ele está sugerindo ali, tá? Fiz um pouquinho diferente só para mostrar para vocês que não está pré-definido, é só uma sugestão mesmo. E pronto, ó, CBA. Tá? Então vamos ver mais um pouquinho da depuração aqui, só para a gente ter certeza de que está tudo bem, mas até agora o comportamento está adequado, né? Está do jeito que a gente esperava, certo? O que eu fiz depois? Desempilha e armazena. Eu escrevi em X aqui, mas na verdade é em AUX, né? Então, estou desempilhando aqui, de novo, passando o endereço da pilha, porque a minha função desempilha trabalha com apontador de apontador, né? E o AUX recebe e é impresso. Quem será desempilhado? O último, né? O último a ser inserido foi o C, portanto é ele que tem que sair aqui, e é o que acontece, né? É o C que é impresso. Como eu falei, é coisa bem básica, mas é só testes de sanidade, tá? Não menosprezem testes de sanidade. Às vezes são testes pequenininhos, mas é para ter uma confiança de que o que você implementou está fazendo o que promete. Porque às vezes é uma coisa simples, mas por causa de um detalhe lógico, um ponto e vírgula, alguma bobagem, o negócio não está fazendo o que você esperava. Você não testa um teste bobinho, daí lá na frente, no meio de um sistema maior, começa a dar uns bugs bizarros e você fica maluco procurando o que está acontecendo. Tá? Então, testes bobos assim ajudam a evitar problemas maiores lá na frente. Vejamos então o que está acontecendo aqui. Depois do desempilha, imprimiu o C, como a gente esperava, né? Imprimiu o Czinho ali. E daí consulta o topo da pilha. Quem está no topo da pilha? Se saiu o C, sobrou o B. Né? O A foi inserido por último, primeiro ele está por último lá, né? Então aqui deve sair B e na próxima impressão vai imprimir BA, né, que é quem sobrou. E é o que acontece, B e BA. Aqui, tamanho da lista, está imprimindo o tamanho da nossa pilha aqui, imprimiu 2 e depois liberando. Então, os testes bobos foram, beleza?